Vamos lá. Chorar, seu bebê vai chorar. Porque ele não tá tendo o que ele quer na hora que ele quer. Isso entra como uma frustração da criança, que é normal. Qual que é a sua função? É ensinar a criança a lidar com isso. O que acontece quando a amamentação é muito prolongada? É que as mães ficam dependentes desse peito e usam o peito para calar a boca da criança o tempo todo, ao invés de acolher e ver por que a criança está chorando. Por que seu bebê está chorando se você falar que não vai dar o mamar? Porque ele quer ter o mamar e não vai ter. O que você tem que fazer? Você tem que acalmar ele e explicar. Falar, olha, não tenho mamar, mas a mamãe tá aqui, então vem que eu te dou o colinho. Não precisa botar o peito na boca da criança o tempo todo. Até porque se a criança já tiver maiorzinha, vai atrapalhar a alimentação. E aí acaba que a criança só se regula no peito, porque a mãe não sabe acalmar a criança de outra maneira. Então, você tem que trabalhar isso em você antes para desmamar. Você tem que tomar a sua decisão. Se você não consegue, é porque você não está certa da sua decisão. E geralmente quando acontece isso, as mães optam por desmamar de uma vez, porque para elas é mais fácil, tá? A orientação de limitar as demandas se inicia quando a criança começa a comer, isso é natural. Se a criança come, ela não precisa mamar, não cabe no estômago, tá? Então, se você já tem essa consciência de ir limitando aos poucos, quando entra com a alimentação, vai no seu tempo, no tempo da criança, mas faça. Não tem sofrimento para ninguém, nem para a mãe, nem para o bebê. E atualmente, como a gente estimula muito a amamentação, as mães se sentem muito culpadas quando precisam desmamar. Mas isso é uma outra fase, entendeu? Então as mães, as mulheres no geral, precisam aprender a encerrar ciclos. A vida é cheia de ciclos, tá? Então você lutou para amamentar, fez lá tudo o que você tinha que fazer, amamentou seu bebê, mas saiba que um dia vai acabar. E ele precisa saber disso. Não dá para você amamentar uma criança até 10 anos de idade. Então, uma hora ou outra isso vai ter que acontecer. Então, que aconteça no melhor tempo para você e que você consiga lidar com isso, tá? Se você tá segura da sua decisão, isso vai sem sofrimento. Crianças maiores de 1 aninho, você conversa, eles ajudam, tá? Ajudam, confia no seu filho. E aí a gente entra num outro ponto, as mães, ai, mas eu tenho dó. Eu falo, você tem dó, tipo, quando a gente tem dó de uma criança, a gente tá subestimando a capacidade dela de ser resiliente, de superar os desafios. Você tem que fazer completamente o contrário, tá? E se explicar pro seu filho, gente, nada que uma boa conversa não resolva, não subestime seu filho. Ele é muito mais capaz do que você imagina. Ele é capaz de lidar com isso, ele é capaz de te ajudar, e ele é capaz de cumprir regras. Agora você precisa mudar a sua postura para lidar com isso, tá? Ensine seu filho que é um desafio da vida dele que ele vai superar, que você vai estar lá do lado dele e que vai dar tudo certo, tá bom? Não se culpa, não. O melhor que você podia ter feito, você já fez, que foi amamentar o seu filho.